Continuação. Terceira parte. Procure relaxar e entrar na história. Hoje a história vai ser longa, muitos diálogos. As imagens do que vai ocorrer na Zona Torquay também é apenas para ilustrar a história. Realmente não existem as verdadeiras imagens desenhadas por alguém, alguma máquina, alguma coisa do sistema. Eles roubam as ideias, mas não deixam tudo perfeito. Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Postagem de 15 de julho de 2023. A história dos nascidos e não nascidos Atenen. Os GIFs e imagens são usados para ilustrar a história. Essas imagens não condizem com a imagem real dos ativadores. Seus desenhos de cabelos, que eles mesmos desenham para si quando adentram a sala, não são brancos como nos desenhos de anime que retiro da internet. São de luz ativadora. As fotos de animes que uso para ilustrar a história, muitos dos rostos masculinos possuem traços fortes femininos. Os ativadores, quando se desenham como humanos, sempre usam desenhos com traços originais de um dos programas, onde homens tinham queixos marcantes, mandíbula quadrada e todos os outros traços mais masculinos. O sistema agora deseja quebrar esses traços e poucas vezes achamos animes com homens com aqueles traços anteriores. Peço aos seguidores homossexuais que entendam que o fato deles não se desenharem com os traços femininos ou afeminados não tem nada a ver com discriminação ou coisa similar. Os ativadores não possuem sexo. Por causa do prazer, as pessoas pensam que o sexo é bom, mas o sexo também é um grilhão. E eu já expliquei a vocês em outros vídeos fora da Atenen. Os ativadores podem criar a forma que quiserem, mas fora da nossa sala, eles voltam a ser eles, sem forma humana, sem sexo, sem nada do que a gente, com nossa mente humana programada, entre aspas, conhece e necessita para entender a vida, o mundo e a tudo que pensamos que vivemos, somos e necessitamos conhecer e acreditar na sala humana. Eles nunca assumem nenhuma forma física, aparência, detalhes físicos que existe ou existir ou existiu, pois se houve mudanças no físico de qualquer jeito, sempre foi e sempre é para manipulação dos DNAs nascer. E há uma sala na qual existe o terceiro sexo. Na verdade, essa outra sala tem 4 sexos, mas esse terceiro sexo e quarto sexo tem um corpo para eles. Portanto, nessa sala não existe homossexualidade, apenas mais 2 sexos. Na C, que é a sala existencial humana, eles criaram o terceiro sexo sem oferecer um corpo físico separado, obrigando que o terceiro sexo utilizasse o mesmo físico do feminino ou do masculino, exatamente para causar conflitos, infligir sofrimento, divisões, e não preciso listar o que mais eles causaram e causam. As pessoas que nasceram pelo terceiro sexo, porém sem um corpo específico de terceiro sexo. Então, se houve uma criação, uma existência de alguma coisa na sala que foi feita para ver este sofrimento, conflito, desumanidade ou desigualdade, os ativadores, eles não se desenham, somente nos desenhos que não foram feitos para algum tipo de manipulação. A mesma coisa, eles não assumem acessórios ou aparência da moda, vestimento da moda, absolutamente nada que foi feito para manipular e aprisionar mais ainda os DNAs.
Eu não falo muito sobre a homossexualidade na sala existencial humana para não causar mal-entendido, mas, a pedido de amigos homossexuais, vou começar a publicar conversas e matutações que tive e tenho com os amigos, seguidores que são homossexuais. Porém, eu não sei quando terei tempo para esses vídeos. Continuação. Os 2 aspirantes a ativadores, Guto e Yoshito, seguiam para a sala dos escudos de Tsokif. Guto estava animado por encontrar Yoshito no ambiente no retiro de recuperação. Ele gostava de todos. Não existia mais sentimentos como não gostar ou gostar de outra pessoa, pois que fora da sala não há inimigos, falta de empatia e sentimentos similares. Não existem personalidades manipuladas por situações, sentimentos, experiências, leis, sofrimentos, causando antipatias ou desconfianças nos outros. Havia compreensão, conhecimento e identificação de todos para com todos. Mas digo que ele gostava do Yoshito por um gostar para conversar sobre a sala, afinal, eles tinham ideias semelhantes sobre a si. Prestem atenção na história, porque esses 2 aspirantes, eles estão retendo-se com algumas sensações, algumas ideias, lembranças da si, pois o desejo deles é ainda a destruição, a eliminação completa da sala existencial humana. Os 2 passaram perto de um ativador não nascido. Ativador não nascido, a sigla ANN, e que conversava com o Kaique, o Paulo e o novato ativador que já havia nascido. Esse último havia retornado há pouco da Sala Sol. Paulo. O ANN desviou os olhos calmamente e olhou para os 2 enquanto conversava com os outros. Guto e Yoshito perceberam, receberam e devolveram o cumprimento de olhar que o ANN deu para eles e comentou: "Percebeu isso? O jeito que ele nos olhou, principalmente para mim?" "Sim, mas por que fala como se fosse ruim?" Não é ruim. Eu digo que o olhar dele não só olha, mas fala, escreve, sentimentaliza e constrói-se com mensagens em minha mente. Quero dizer, essa parte mental que acesso aqui agora como aspirante. E eu senti como se fosse uma compreensão e amor que ele envia. Ele não me olhou criticando, dando sinais de desaprovação. Não foi nada disso. Foi amor. Mas há algo na leitura que fiz desse amor que não sei descrever em palavras. É algo tão diferente e novo para mim, apesar de confortante, pacificador e chega a iluminar pontos do meu mental. Não sei como explicar. Deixa quieto. Tenta projetar para minha mente atual. Mas, Guto, acostume-se. É normal essas mensagens vindas dos ANNs, ativadores não nascidos. Eles podem ver e saber tudo. Isso quer dizer que ele e todos eles conhecem nossas intenções, nossas ideias contrárias àquelas que deveríamos alimentar? Falando com as palavras mais claras, nossa vontade de destruição da si? Obviamente que eles sabem. Eles veem, eles conhecem, eles sentem. Não sei explicar ainda como acontecem essas projeções e recebimentos de projeções em todas as suas formas possíveis, em forma de informações ou mensagens, que os ativadores podem, e todos nós poderemos naturalmente, quando deixarmos essas impressões que trazemos da si, disse Yoshito. Isso é vergonhoso? Agora me perdi. Ele sabe que estou com essas intenções e por que não me para? Por que não veio nos falar alguma coisa? Guto, eu acho que eles não interferem enquanto não fizermos nada, e talvez não façamos mesmo. Mas podemos fazer, não podemos? Vontade não nos falta, mas como fazer de maneira segura? Eu não sei, podemos criar um plano e amadurecê-lo?
Quem sabe, com os novatos que chegarem à tona nesse nosso treino, encontraremos mais um que tenha o mesmo sentimento de dar uma finalização a pó, eliminar C e evitar a prisão de quaisquer outros de nós. Mas não podemos agir sem pensar nos DNAs. Como será que isso os afetaria? Não sabemos. Tudo, na verdade. Estamos sendo dirigidos pela frustração e revolta de termos estado na C e não ganhamos nada com a estadia forçada que a sala oferta e atrai a quem chega nela. Pode ser, Yoshito. Talvez o caminho seria a FAP. FAP. Mas devemos nos questionar por que os ativadores não fizeram a FAP, que significa a finalização a pó. Deve haver algo que ainda não sabemos. Somos novos no retiro de recuperação em que estamos. Eu queria saber mais. Eu já pensei nisso. Essa paciência dos ativadores me agoniza às vezes. Cada vez que tenho acesso à visualização da C, tenho mais certeza que a FAP é o caminho. Guto, junta essa sua questão com a primeira, do porquê eles não nos param quando pensamos algo que vai contra nosso próprio benefício. Pois quanto mais nós segurarmos esses sentimentos que temos sobre a C, mais tempo permanecemos aqui na projeção desse mundo de recuperação construído pelos ativadores. O que há depois daqui? O que podemos fazer depois? Não tens curiosidade? Não sei o nome desse sentimento. Parece que há uma lacuna a ser preenchida e parece com curiosidade, mas pode ser apenas o completar do conhecimento que fomos privados da C. Às vezes sinto que sei o que há depois, antes, durante, o que sempre houve, ou que está havendo ou haverá, mas não consigo completar o recebimento completo da informação dessa sensação de que eu sei. Algo me bloqueia. Pois, eu também às vezes sinto o mesmo. Alguma coisa me chama para a libertação e, para ela acontecer, eu devo deixar as impressões da C, mas parte de mim ainda não quer. Talvez seja por isso que sentimentos como esse, de que sabemos, mas ficamos sem saber nada, ou só acessamos leves impressões. Estamos quase chegando, disse Yoshito. Vamos acessar a C, mas não vamos nos demorar. Precisamos ir para a fonte de luz ativadora para nos banharmos de energia pura e nos prepararmos para o resgate dos DNAs que vão chegar à tona. Estou excitado para participar desse resgate. De fato, Yoshito, eu também. Vamos visualizar e não vamos nos demorar. Chegando à ala dos escudos, eles avistaram o Lúnio sendo puxado pela sala. E estava sem o escudo Tsokifi. O Yoshito disse ao Guto: Nossa, ele está sendo atraído? Está sem o escudo? Vamos ajudá-lo. Estou impressionado com a cena. Nunca vi isso nem nos filmes e livros da sala infernal em que estávamos, disse Guto pasmado. Ele deve ter retirado o escudo Tsokifi e ficou sem proteção, observou Yoshito. Os dois imediatamente se voltaram para pegar o escudo Tsokifi, que se encontrava ao lado de Luiz Antônio, cujo nome recebeu uma abreviação para Lúnio pelos ATS, aspirantes a ativadores. E os dois, quase ao mesmo tempo, tomaram o escudo, posicionando-o para que ele se conectasse com Lúnio. E tiveram tempo de visualizar nascer o motivo do porquê Lúnio estava sendo atraído pela força da C. A sua esposa era um ser permanente. Que maneira terrível para se descobrir sobre esse fato e ainda mais estando sozinho e permeado de lembranças, impressões e pensamentos da C ainda tão latentes. Lúnio havia voltado à tona há pouco tempo, ainda estava passando pelo processo de eliminação das impressões de humanidade. A impressão catastrófica que a C deixa em todos os que participam de sua IRE,
que significa estar vivendo irrealidade como real. O escudo mal foi posto na posição do Lúnio pelos 2 aspirantes ativadores e em reação instantânea e muito veloz, e não temos palavras para dizer qual tempo, pois não houve tempo para contarmos se houve algum tempo. Tão grande foi a velocidade que o escudo vestiu-se no corpo do Lúnio, aderindo a seu corpo como segunda pele. Filtrou-se de volta por completo, fortificando e tornando-o puro a ponto da força da sala ser rejeitada. Não foi muito difícil a rejeição, pois havia impurezas sabotadoras na atração, da força da atração, mas que sucumbem à pureza viva da luz ativadora. Cara, você está bem? Indagou Guto, olhando para ele preocupado. Quantos níveis? Sentiu que desceu na garganta da sucção da sala, se puder criar uma escala de 1 a 10. Lúnio balançou a cabeça como se quisesse pensar e disse: o suficiente para ver coisas que eu não desejaria nunca que existissem. E Yoshito mensageou, entre aspas, Lúnio com palavras sentimentos de apoio e amparo. Explicando sobre palavras sentimentos. Quer dizer que ele traduziu as palavras que usamos para sentimentos, tornando-as em sentimentos, e enviou-as em forma de mensagem. Mensageou ao Lúnio. Mensagear. Mensageou. Vamos criar essa palavra verbo para significar que ele mandou mensagem sem palavras. Afinal, tinha que ir treinando, pois um dia teria que parar de usar palavras do sistema da C, palavras que a todos que nela entram são obrigados a aprender e a viver pela forma limitada de comunicação por elas. Ele disse assim: fui assim quando estive como um DNA limitado de todo jeito. Não posso continuar a me comportar como um DNA, afinal estou livre. Devo ir me acostumando e devo praticar as projeções. Eu sei disso, eu tenho que colocar em prática, disse assim, contrariado. Ele e todos os outros tinham que ir praticando a projeção dos sentimentos e imagens, e outras construções similares aos sentimentos que vão chegando quando o aspirante vai deixando as palavras e a forma de senti-las, ou sentir qualquer outra coisa. Somente quando praticar vai se lembrar de como já foi antes de ser aprisionado. Lúnio, que na sala existencial humana nasceu no Brasil, de cor negra, de origem simples, com a ajuda dos pais conseguiu se formar e ter um bom emprego, e, por seu porte atlético, chamava a atenção das mulheres no Rio de Janeiro, no estado em que nasceu. Suas feições bonitas chamavam a atenção. Ele nasceu com o padrão de beleza que o sistema criou, padrões criados para serem usados em manipulações com os DNAs, que passaram a dar valor ao que não deveriam nunca ter importância e valor para eles, se não estivessem aprisionados no mundo de falsidades. Antes não existiam pessoas para serem consideradas feias, entre aspas. Houve manipulação também nas aparências para ajudar os padrões a existirem. Esse tema continuaremos a desenvolver nos vídeos fora da Atenem. O sistema da sala criou essas diferenças nas pessoas para que os padrões escolhidos como os melhores, os mais perfeitos, mais bonitos, mais necessários, pudessem prevalecer na aceitação e busca por eles pelos DNAs. A presença de Lúnio lembrava um pouco a do ator Norton Nascimento quando ele era jovem, mas sem cabelos crespos e com olhos claros. O ator possuía esse padrão de beleza aceito para facilitar a vida daqueles que o sistema colocou em seus scripts. Porém, Lúnio tinha os traços ainda mais delicados. Era quase como um branco de cor negra,
Seus cabelos não eram muito crespos e eram levemente cacheados, olhos acastanhados puxando um pouco para o verde. Somente sua cor negra destacava a sua miscigenação. E ainda, tomando o sol do Rio de Janeiro, acentuou a cor escura de sua pele natural escurecida ainda mais. Lúnio havia conhecido uma moça na favela onde nasceu e viveu com a família até os 7 anos nessa comunidade. Um dia seu pai conseguiu outro emprego e se mudaram para outra cidade, um ambiente calmo que poderia proporcionar à família uma chance de recomeçar a vida com mais segurança e tranquilidade. O bairro era agradável, as pessoas da vizinhança eram agradáveis e bem gentis e os acolheram amigavelmente. Seu pai era muito trabalhador. Nascido de família de descendentes de italianos, havia perdido o emprego após anos de dedicação em um banco, e suas condições financeiras o empurraram, a ele e a jovem esposa, para uma favela do Rio de Janeiro. Estiveram sempre desejosos de se mudar o mais rápido possível, mas as coisas não funcionavam conforme seus planos, e o Lúnio acabou nascendo nesse ambiente. Seus pais, sempre cuidadosos, procuravam se manter neutros e quase invisíveis no local, atraindo o menos possível de atenção para eles, mantendo amizade com outras famílias que puderam perceber que eram de boa índole também. E foi na sua infância, na favela, que ele conheceu a Trícia, filha de uma dessas famílias que também se mudaram para a favela quando enfrentaram problemas financeiros. A sua família escolheu algumas dessas outras famílias para o seu círculo de amizades, e a família de Trícia era uma delas. Depois que se mudaram, após alguns anos, ele a reencontrou. Ela estava por volta dos 14 anos, ambos tinham a mesma idade. E, para sua surpresa, ao procurar uma loja de alimentos, lá estava ela a trabalhar no shopping center, na ala de alimentação. O reencontro foi uma felicidade para os dois. Eram apenas crianças de 7 anos quando estiveram juntos, mas brincaram muito, estudaram no mesmo colégio, tinham quase os mesmos amigos, frequentavam a casa um do outro, não havia como esquecer. E tantas fotos tiradas das festas de aniversários, festas juninas, festas de casamentos, fotos de tantos momentos inesquecíveis. Estava tudo registrado por essas fotos nos álbuns de família. Estavam registradas também nas lembranças dos dois. Tantas boas lembranças que não desejaram nunca esquecê-las. Ficaram em contato até os 17 anos. Aos poucos, foram notando que a amizade que sentiam era muito mais. Havia um sentimento muito maior entre eles, querendo ser sentido pelo calor da aproximação e dos toques. Durante 2 anos, tentando manter tudo como amizade, eles não resistiram ao tamanho desse sentimento e começaram a namorar. Fizeram planos para casar após os estudos, como todos os adolescentes apaixonados fariam. E nessa época, o pai do Lúnio conseguiu promoção na firma em que estava e precisava se mudar, e dessa vez para outro estado. A nova posição exigia essa mudança, e isso abalou o jovem casal. O que fariam? Ele não podia ficar e ela não podia ir. Então decidiram aceitar a separação como momentânea, mantendo a promessa para eles mesmos de que achariam uma maneira para estarem juntos com o passar do tempo. Mantiveram correspondência, sofriam pela distância, mas não desistiam. A saudade era muita. Cada carta, cada telefonema que conseguiam fazer era alimento para aquele amor tão desejado de ser levado adiante. O tempo não favorecia os seus planos e chegaram aos 18 anos ainda resistindo à separação. Veio o dia em que Lúnio achou um emprego numa grande firma.
e viu aí uma oportunidade para crescer e trazer Trícia e toda a sua família para perto dele. A filha do dono da firma se empolgou por Lúnio desde o primeiro dia em que o viu. O pai da moça também simpatizava com ele, mas é porque gostava de sua dedicação. Ele percebeu que tinha um empregado de futuro que poderia até torná-lo um dia seu braço direito, e se ofereceu para ajudá-lo nos estudos para que o rapaz ficasse na firma. Lúnio se sentia bem no ambiente de trabalho e queria crescer, fazer carreira, ajudar a firma a crescer e a ele também. Mas os observadores, os que mexem as cordinhas, jogavam pesado com seus scripts e decidiram que seria mais excitante para eles se ambos sofressem decepções. E não demoraria muito que empecilhos, obstáculos e problemas aparecessem na vida dos dois. Vamos conhecendo mais sobre a vida de Lúnio em outros capítulos. Guto olhava incrédulo para o Lúnio. Nunca tinha visto ninguém quase ser dragado pela atração da sala. Cara, por que tirou o escudo quando começou a visualização? Você estava quase todo de volta. Eu quis ser atraído. Queria ter sido dragado completamente. Guto e Yoshito se olharam estupefatos com a declaração rompante do abalado Lúnio. Me desculpem o susto que dei a vocês, mas assim que descobri que a minha esposa, a mulher que casei, não era um ser humano, ou não era como nós somos, me deixei levar por sentimentos e reações humanas. E vi que tudo que vivi por ela, aliás, tudo que vivi a vida toda, que entendo como vida nascer, deu uma pausa sufocado pela dor e tristeza. Esses pensamentos o atordoaram. Ele engasgou nas palavras, mas tomou fôlego. Abaixou a cabeça desapontado e continuou. Tudo que vivi foi tanta estupidez. Nada fez sentido para mim. Eu sinto muito, disse Yoshito compreensivo. Por isso não devemos visualizar sem os escudos. Ainda não estamos completamente livres. Eu teria feito o mesmo. Creio, acho que sim, respondeu Guto. Sua resposta soava quase como se ele questionasse a si. Teria feito o mesmo, será? Mesmo depois do tempo em que estava no ambiente de resgate de energia ativadora? Percebeu que se confundiu nesse questionamento? Essa coisa de usar as palavras para falar dos sentimentos o deixava confuso. Nunca nada podia ser bem esclarecido e muitas vezes nem a ele mesmo. Mas a preocupação agora era com Lúnio. Ficaram por algum tempo com o tristonho e desapontado Lúnio. Quando sentiram melhor, decidiram voltar, pois tinham que ir à fonte se banhar. Guto, ao voltar-se na direção da saída da ala de escudos, percebeu então que uma ANN estava atrás deles e comentou com Yoshito. Nossa, ele estava lá o tempo todo. Sim, claro que estava. Ele deve ter assistido como nos saímos, e se precisássemos, ele agiria, disse Yoshito. Por que nos deixou passar por isso e por que não tirou ele mesmo o Lúnio da atração? Creio que ele sabia que conseguiríamos. Quanto ao Lúnio, acho que ele precisava ver. Talvez assim vai se desapegar mais rápido do que nós, das pegajosas impressões da C, respondeu Yoshito, tranquilizando o amigo. Guto olhou mais uma vez para trás e recebeu um amável e amoroso sorriso que vinha dos olhos do ANN. Ai, ele me dá esses olhares amorosos mesmo quando eu sou tão cabeça dura. Guto, ele sabe e conhece você. Acho que ele confia em você. Guto olhou de novo para o ativador e ele estava andando de costas em direção à outra ala. Era como se quisesse deixá-lo se sentir melhor sem tê-lo por perto. Yoshito, ele ouve tudo e ainda me sustenta com essa amorosa compreensão. Não vejo a hora de ser possuído por esse amor ativador. É compreensão perpétua, não é? Deve ser bem tranquilizador ser assim. Todos nós iremos, Guto. Não vamos nos preocupar. Esse é o nosso caminho.
sair da C e voltarmos ao que éramos antes. Apenas temos que passar por esse processo porque nós mesmos estamos evitando nos libertar mais rapidamente. Pois é, acho que sim, disse Guto com cara de desgosto. Claro que sim, não percebe como alguns outros se recuperaram mais rapidamente e ainda alguns têm no histórico situações que os favorecem, pois que antes de nascerem estiveram em outras salas que beneficia o voltar à tona mais rapidamente, quando se nasce no esgoto que estávamos. Qual sala se refere? A sala da mãe nada, mesmo que depois nascer, quando voltar à tona, a recuperação se dá mais rapidamente, porque quando se participa da sêmen, as impressões permanecem como se fossem escudos, e não como as impressões da C, que parece uma doença eterna corroendo, ou como uma faca nos ferindo e abrindo mais e mais novas feridas. Há ativadores nascidos que, quando estiveram na sala da mãe nada, trouxeram notáveis habilidades, e estar na sêmen não desgastou suas fibras do seu desenho inicial. Na sala da mãe nada, já que não é uma sala primária, é uma sala de amor vivo, feita, desenhada por ativadores não nascidos, não desgasta, ao contrário, enriquece a quem a ela experimentar. Quero ir a Sen. Se um dia eu tiver que mergulhar na maldita C novamente, vou visitar a sêmen antes. E só voltaria a ser se tiver que nascer para ter um sentido, como, por exemplo, ajudar os ativadores que não nascem, a levar adiante a libertação de todos nós. Nascer para viver o não ter sentido por não ter sentido, entre aspas, não quero nunca mais. E Yoshito sorriu para ele, e ambos apertaram o passo em direção à fonte de banho de luz ativadora. Nós ainda temos muito para recordar de nós mesmos e reaprender com os ativadores. E leve em consideração, Guto, que ainda estamos aprisionados na percepção de tempo, mas o que estamos experimentando não deve ser nada, nem uma fração de segundos para o nosso original. Quer dizer, nem sei como me referir a existir sem que exista algum maldito limite de tempo, mas já consigo ter um vislumbre e me agrada saber que não somos escravos do tempo, das horas, dos compromissos, pelo menos fora da C. Sim, a mim também. O que há na C que tenha sido criado para o benefício dos que nela entraram e entram? Sua questão debochada fez Yoshito dar uma boa risada e depois contagiou o próprio Guto, que riu estrondosamente com o amigo, enquanto continuaram a andar. Chegou o grande momento. Os aspirantes se dirigiam todos para a área escolhida pelos ANNs, que seria o local que fisgariam, entre aspas, aqueles que estavam vindo à tona. Todos os aspirantes preparados. Zona Torquay. Guto e Yoshito chegaram quase ao mesmo tempo e sorriam confiantes. Estavam felizes com o evento. Kaique já os esperava junto ao Kevin e Soren. De repente, todos foram banhados por uma luz morna e acolhedora, nunca sentida por eles antes. Mas logo perceberam o porquê. Era a chegada das presenças gigantescas dos ativadores do alto mental, que chegaram para o treino, e suas presenças tomavam todo o espaço. Eles chegam imensos e se adaptam a uma altura menor e se fixam nela, porque no alto mental o desenho é livre e expandido, e onde eles estavam tiveram que deixar medidas, limites, pois ali estavam os aspirantes e também ativadores utilizando os seus pés. Os outros ativadores, nascidos e não nascidos, também apareceram e tomaram posições nas quais dariam suporte aos aspirantes. Um dos ativadores não nascido avisou: "Se preparem, a zona vai ser aberta para a visão de vocês. Nós já a vemos, vocês vão ver. E um deles está chegando. É uma moça, foi assassinada."
Cuidado com as sombras de luzes que vão ver. São retorcidos que imitam nossas aparências no mundo mental físico. Entre eles estão os moldados, os esculturistas, mas atenção se eles chegarem pelos carretéis. Eles estão apostos também para dificultar a saída daqueles que eles querem que fiquem para continuar a jogar ou aqueles que vão jogar em reprise. Isso acontece quando eles desejam mantê-los ainda aprisionados em outras divisões da sala e em outras camadas que faz parte da mesma realidade. Mas essas divisões não são sentidas nem vistas pelos DNAs, nem pelos que estão vivos e nem pelos que são abreviados, não importa qual a forma de abreviação que seja. Kuto olhava para Yoshito, o mesmo fazia Yoshito. Seus olhares se perguntavam por onde estavam vindo. Afinal, um dos ativadores disse que já estavam chegando à tona, mas eles não viam. Como e onde eles também poderiam ver ele chegando? Afinal, não estavam vendo nada. Os DNAs já estavam vindo à tona. E como eles iriam ver a turma dos retorcidos? Estavam se questionando, mas estavam tranquilos e confiantes. Os ativadores não nascidos tiraram suas AAS, que significa asas auriculares. Vocês se lembram quando eu contei em um dos capítulos, vídeo da ADNN, sobre eles usarem algo nas orelhas e que possivelmente daí os retorcidos tiraram a ideia de orelhas pontiagudas e colocaram em seus personagens de suas historinhas. Com um gesto suave das mãos, os ativadores lançaram essas asas auriculares em direção aos aspirantes. Os rapazes sentiram que algo se acoplou em suas orelhas e de repente podiam ver o local. Como era possível? Aquele local estava ali onde eles andavam e eles não caíram. Isso é mesmo uma boa construção de desenhos em camadas. Eles olharam firmemente o local. Havia ali mesmo onde estavam uma abertura gigantesca. Parecia capaz de engolir tudo ao mesmo tempo. E lá de cima, olharam para baixo e podiam vê-los bem abaixo, vindo à tona. Mas alguns estavam sendo puxados. Havia aquelas criaturas tentando direcioná-las e mostravam-se em aparências benevolentes e alguns outros com aparências maléficas. E se perguntaram quais os DNAs iriam ver os que se desenhavam como maléficos ou quais iriam ver eles como bons. Dependeria da ou das crenças, das bagagens que traziam com eles. Bagagens de crenças significa que são pertences da ser. Essas formas que eles se desenhavam vivas, boas ou ruins, mexiam com o mental pós-morte dos DNAs. Para os ativadores, os desenhos, as formas que tomassem, não assustavam e nem os faziam modificar nenhum dos seus pensamentos, emoções ou ações. Tudo é feito para mexer com os humanos, nascer ou quando estavam saindo dela. A moça estava chegando. Parecia estar sufocada, temerosa, mas lutava contra as ilusões. A mente não estava apegada às crenças religiosas, pois continuava indo com toda a força, como um feto impelido pelo instinto de nascer. Porém, no caso dela, nascer ao reverso, não nascer na sala, mas fora dela. Parecia não se importar com as formas dos moldados. Não seria dessa maneira que iriam pegá-la. Ela parecia muito satisfeita em sair daquele lugar e se entregava à ida. Kaique, que já estava com seus cabelos quase completamente de novo em luz ativadora, da negra e cheia cabeleira anterior, agora se destacavam cabelos de fios humanos quase todos brancos de luz.
Ele se colocou à frente dos moldados enquanto a moça emergia e se lançou alguns níveis da garganta profunda, pois essa era a aparência da passagem. As formações das paredes dessa garganta pareciam para nossos olhos fumaças, nuvens, pó, poeira, neblina, partículas de todas as cores e luzes, e mesmo assim uma escuridão empoeirada e cinza insistia a ofuscar toda a visualização. A cena dentro daquela garganta gigantesca, na verdade, não havia como medir e passar medidas em números, pois era zona mental. Tudo pode ser, até mesmo se além de medidas limitadoras, e ainda assim podia estar sendo formas, tomando espaços, sendo espaço cheio ou vazio. Podia ser os dois ao mesmo tempo, ou separados, etc. Mais ou menos imaginem assim, é o que a nossa mente consegue alcançar. Poeira, pó, escuridão, luz, tudo junto. Entre a poeira cinza, a poeira negra aparecia e se mesclavam, criando cores animadas, como se estivesse a bailar na construção da parede. O escuro e o claro dessas formas pareciam ser igualmente mais. Uma pesada sensação do poder contrário do amor, do bem, da paz, do vazio, de qualquer coisa que modifique ou deforme o que é perfeito. Kaique tocou nas asas auriculares que recebeu dos ativadores não nascidos e pôde localizar exatamente a rota da moça e esperou alguns segundos pelo tempo da sala e avançou em velocidade incrível sobre ela, arrastando-a para cima cada vez mais rápido. Antes a envolveu com uma capa de energia ativadora que as asas auriculares lançaram. Ela olhava e estava aturdida, mas sentia-se em paz e tranquila com sua presença. Não temia, apenas vivenciava a saída como se fosse a coisa mais simples que o difícil desconhecido a permitia. Kaique ficou para trás e a elevou com a força da energia ativadora que foi banhado, que ele conseguiu quando teve aquele banho, e a força das asas auriculares. E viu essa força que ele a projetou, levando-a cada vez mais longe. E essas energias ativadoras teriam que passá-la por várias camadas do mental. E nessas camadas ainda há áreas de acesso ao sinal da mente humana aprisionada. Assim tudo poderia acontecer. Ele ficou para trás porque queria garantir que os sabotadores e serpentes angelicais dos retorcidos não tentassem pegá-la por baixo. Criou uma tela de proteção para não dar passagem a nada, mas de repente viu umas formas traiçoeiramente saindo das paredes formadas por todas as substâncias que formam o pó que conhecemos e todos os gases e mais substâncias que juntas formavam as paredes da garganta. E há substâncias e formas que eu não consigo descrever e utilizo somente aquilo que eu posso dar a vocês como referência. Os moldados projetaram todas as imagens sobrepostas de tudo que existe ou existiu nascer, tudo que já vimos em filmes, livros, histórias, tudo que o sistema já mostrou e que vai mostrar, porque eles têm tudo ali, foi jogado, sobrepostos para a moça, causando um grande transtorno nela. O alvo era sua mente. Se ela não suportasse os chamados daquelas imagens gigantescas que aconteciam ao mesmo tempo, ela sucumbiria à atração de alguma delas e seria engolida de novo por algum desses pontos de tempo que as imagens dão vida. Mais uma animação para vocês terem uma ideia da formação de tudo junto, e não eram coisas boas para se ver. Imagina você no meio de tudo isso. Se sua mente não estiver realmente desejosa de se libertar e nem um pouco com vontade de ter bagagens do sistema, da sala existencial em que estava, fica-se aprisionada e dessas paredes vão aparecendo mais coisas, como se fossem mundos, sonhos, ideias, sentimentos, uma mistura de tudo que possa atingir ou confundir o ser humano. Pelas camadas das paredes, com a ajuda da camuflagem das substâncias, pós, luzes, etc., essas formas, os moldados, conseguiram desviar-se da tela de proteção do Kaique e, sem
ele perceber, pois estavam invisibilizados devido ao material roubado dos ativadores, o qual os permitiu criar muitos escudos, asas e mantos para contra-atacar os novatos ativadores ou aspirantes. E essas criaturas subiram paralelamente à velocidade ejetada que a moça subia, e a uma certa altura agarraram-na, mas não com mãos, com uma vibração de luz que vibrou um laço retroativo e se tornou capa. E a capa encapou a moça, como se você colocasse um travesseiro dentro de um plástico e tirasse todo o ar. Kaique avançou sobre os moldados e se colocou na frente da vibração de luz dos seres dos retorcidos, mas sentiu o impacto dessa arma. Essa defesa havia sido feita com algum poder dos ativadores. Era forte demais para terem sido criadas pelos vermes retorcidos, pensou ele. A moça estava quase sumindo para Kaique. As paredes a engoliam, e quando ele já pensava que não poderia mais recuperá-la, sentiu-se tomado por uma energia ativadora lançada pelos ativadores nascidos, que estavam agora perto dele. Chegaram para ajudar. E os ativadores se posicionaram acima, abaixo, ao lado do Kaique e juntos ativaram a força que transformava as capas que encaparam a moça em pó. Luzes de várias cores explodiam e a capa desapareceu. A moça estava livre de novo. Os ativadores enviaram ao Kaique mais energia e ele lançou em direção à moça e dessa vez encapou ela com a energia ativadora de todos eles ao mesmo tempo. Não haveria como os moldados atravessar aquela força deles todos juntos. Mas não acabou. Não poderiam deixar essas formas por ali atrapalhando, e os ANNs lançaram na direção das criaturas círculos de buracos de luzes que, ao chegar perto delas, se fechavam, prendendo-as. Esses buracos iam se fechando com elas bem aprisionadas e imergiam nas profundezas da garganta, cada vez mais para baixo, de volta para o ambiente maléfico que elas vieram. Kaique viu a moça de volta sendo resgatada, sentiu um alívio e alegria indescritível. Ela o olhou em forma de agradecimento e ele retribuiu. Kaique apertou as asas auriculares e também saiu da garganta. E já de volta ao local onde todos estavam, ele se comunicou em energia viva com os ativadores nascidos que deram suporte para ele. Estava bem. Energia viva significa que a energia é projetada e ela vive como cenas e sentimentos, se for por um aspirante, mas para ativadores, apenas imagens ou outro tipo de coisa que ainda não sei explicar. Vamos esperar que eu receba mais imagens para entender o que é, ou talvez eu nunca vou entender. Os aspirantes estavam felizes pelo sucesso do resgate do amigo. Todos ativaram nele círculos de energia de comunicação que se juntaram no seu desenho e ele foi levado a uma parte do mental, que, para explicar, falando de tempo humano, foi como se ele fizesse uma viagem de segundos, mas o sentimento era de muitos anos, e isso era bom, porque era como sentir-se feliz sem final em segundos. Enquanto tudo acontecia com ele, os aspirantes que aguardavam sua vez puderam a tudo assistir, sentir e aprender com a experiência do Kaique. Um dos ativadores nascidos imprimia, registrava tudo em forma de imagens para que fossem mostradas aos próximos aspirantes ativadores. E de novo, o ativador não nascido avisou da chegada de mais um. E antes de reiniciarem o próximo treino, a Zona Torquay recebeu uma projeção energética dos ativadores do alto mental e já estava pronta para ser aberta a todos de novo. Foi pedido para que Guto e Yoshito fizessem o próximo resgate juntos, o que agradou bastante aos dois aspirantes. Eles e os outros aspirantes a ativadores se prepararam para ajudar, quando viessem à tona o DNA que tinha sido abreviado. As asas auriculares já permitiam que fosse avistado o jovem rapaz tentando voltar à tona. Estou usando essa imagem só para vocês terem uma ideia, mas é claro que não é dessa maneira.
Os dois mergulharam naquela gruta-túnel, caverna vertical, ralo de esgoto gigantesco, de proporções inimagináveis. Essas palavras que eu citei acima era como eles pensavam, não conseguiam definir ainda o que era aquilo. Era enorme, gélido, tenebroso. Não eram todos que chegavam por ali, somente os que estavam mesmo voltando à tona, escapando de serem desviados para reprises ou integração em divisões da realidade, como citei acima. Viram que o rapaz ainda estava muito próximo da sala. Imagina uma distância que não temos número para citar. E eles conseguiam ver porque a visão dos ativadores consegue tirar os limites e saber que precisa. E as asas auriculares permitiam aos aspirantes também fazer o mesmo. E os dois apuraram a visão para funcionar como se fosse a visão humana também. Queriam saber o que ele estava vendo e sentindo, e ao mesmo tempo conseguiam com a visão ativadora das asas auriculares sentir além. Ficaram a olhar para a sala, atrás, para o fundo daquelas paredes estomacais do tubo que dava para o inferno da Ser. Eles conseguiam ver um mundo aberto, completo, total. Seus olhos captavam todo desse mundo. Devido a terem adaptado seus olhos para ver abaixo, ver o mundo como o mundo já foi para eles. Porém, as imagens chegavam como se fosse um mundo dentro de uma grande névoa, nuvem, neblina, algo gasoso. Essa é a palavra mais próxima para explicar a formação de barreira, mas que ainda se permitia visualizar alguma coisa, e eles podiam ver mais do que essa nuvem, névoa, do que essa barreira permitia. A visão dos aspirantes Guto e Yoshito continuava a se adaptar e aprumar. Tudo acontecia de maneira que não se pode descrever, detalhar, não tem como, pois não é algo que se vê de fora. Eles gostaram do que experimentavam e aprofundavam-se nas informações das imagens que a visão total fornecia. Os sentimentos, sensações e percepções também estavam adaptadas, como se fosse um carro que pode ser automático ou manual, a álcool ou a gasolina. Eles estavam com a visão de luz ativadora e a visão que conheciam limitada do físico de um DNA. E, de novo, confirmaram que havia aquela escuridão e frieza naquela sala. Frieza típica de quando se entra na sala humana, reconhecida pelos novatos ativadores. Nada podia ser pior do que essa sala, comentaram. Eles não morriam de amores pela C, estava bem claro o que sentiam pela sala que estiveram aprisionados. Quem, em sã consciência, poderia amar a própria prisão, a própria cela? Por que tamanha frieza se fazia sentir nessa sala? Se indagavam em silêncio. Eu creio que faço uma ideia, já que senti e sinto muito frio nesse mundo, e senti muito frio para tudo, para operar quando estou no período de uma gripe, doença, nervosa, quando eu menstruava. Bom, desde criança senti muito frio neste mundo, de verdade, e o frio corria pelo meu corpo, parecia cortar. O frio não é natural da sala. Faz parte de alguma corrupção da sala, porque está longe de ser algo necessário aos humanos, o mesmo do calor exagerado, extremo, demais. Nenhum dos extremos é saudável e natural, mas sobre os extremos implantados na sala, eu já muito expliquei a vocês. Porém, deve ter alguma razão que ainda não me foi mostrada, e eu, como mensageira, espero um dia saber também o porquê que sentimos essa sala como um frio gélido e cortante. E também lembro de quando experimentei ayahuasca e senti um frio mortal, cortante, bem marcante. Dizem que todos sentem esse frio quando experimentam o chá, que se torna uma droga também, pois está a controlar o cérebro, como algumas outras drogas fazem. Posso lembrar do sentimento de quando tomei aquela beberagem, e até mesmo com a lembrança posso tremer de frio de novo, apenas pela recordação.
Creio que a frieza que eles falam deve se aproximar da frieza do frio cortante que senti nessa minha experiência com a ayahuasca e aquelas das muitas vezes quando fui operada e tive que tomar anestesia ou depois da anestesia. Eu tinha ataques de calafrios e muitas vezes, se não me acudissem, eu poderia ter morrido de hipotermia. É um frio do inferno, pois o inferno não é apenas quente, o outro lado do inferno é quando ele é apenas gélido. E eu imagino que nessa zona onde eles estão, do mental, o gélido pode ser como se você estivesse dentro de um iceberg. Ou algo ainda muito maior, um frio ainda diferente que a gente não consegue saber. Os ativadores não nascidos mergulharam com os aspirantes, mas ficaram a observá-los e deram certa distância para que os dois pudessem agir sem a intromissão inicial deles. Ao lado dos ativadores 1 e 2, bem acima de onde eles podiam olhar, puderam ver que estavam os outros ativadores, os do alto mental. Eles mantinham a pureza e a paz de toda a operação. A presença deles era tão forte que mesmo outros ativadores podiam sentir como era mais forte ser um ativador do alto mental. E essa força deles, que se expandia pela presença em forma, quando eles chegavam e tomavam as formas que precisavam, elas se expandiam, cresciam, ficavam vivas e pulsantes. E por isso, por momentos, por todo o espaço de onde estavam, sentia-se esse poder da força do alto mental em suas presenças. Eles observavam pacientes a todos. Guto deu sinal a Yoshito de que o rapaz estava próximo deles e se prepararam para puxá-lo para junto e ser levado por eles, e dessa forma aconteceu. Os dois o pegaram e estavam indo quando de repente foram lançados para o lado. Um forte impacto repeliu os dois aspirantes como se uma bomba tivesse explodido e arremessado eles à distância. E o rapaz não estava mais ali depois disso. Sumiu. Os dois aspirantes ficaram confusos. Os ativadores nascidos mensagearam a eles. Aspirantes, ativá-los da AAS. Como ainda não voltaram a ser ativadores, eles não possuíam ainda esse halo que os ativadores possuem, os quais por vezes pode parecer capa, asas, escudo, e que eu expliquei a vocês, que deve ser daí que AC roubou a ideia de asas, escudos, mantos, capas para seus santos ou super-heróis. As AAs podiam se tornar provisórios halos para eles. Os aspirantes sentiram as asas auriculares se energizar em outro nível, como se fosse um novo volume ou vibração, e de repente estavam como o halo de luz enorme atrás deles, tornando-os maiores em todos os limites que possam existir em qualquer sala existencial. E ambos acharam o rapaz, mas não sabiam como alcançá-lo. Yoshito projetou a mensagem para o ativador não nascido e ele respondeu relatando o que estava acontecendo. O rapaz estava sendo puxado pelos grilhões de suas próprias crenças. Quem as leva, quando se é abreviado, precisa continuar. Não pode sair levando nada da ser. Muitas vezes isso acontece, por isso meu papel como mensageira é alertar a todos para que antes de saírem desse mundo eliminem o máximo de crenças para não levarem as bagagens do mundo que não querem continuar a vivenciar. Fora da série ADNN, eu tenho vídeo explicando a vocês sobre isso, que eles nos ensinaram que não podemos levar nada de material deste mundo, mas isso é óbvio, nós não vimos nunca um morto levar nada daqui. O que eles não disseram é que nós não podemos levar nenhuma sensação, nenhuma manipulação, nenhuma prisão, nenhuma crença, nenhum grilhão desse mundo. Yoshito e Guto ficaram sem pensar por segundos. Como deveriam agir? Como podiam as crenças ter tamanho poder a ponto da pessoa atacar os aspirantes, jogando-os para longe de si? Os dois receberam mensagem dos ativadores e depois esses mesmos já estavam rapidamente ao lado deles para ajudá-los a entender. Aspirantes, devemos lembrar que não podemos forçá-lo a vir conosco.
Ele está aprisionado de alguma forma. Os grilhões de suas crenças o pegaram de volta. Mas podemos fazer alguma coisa? Disse Guto. Sim, certamente vamos energizá-lo até um limite que não seja considerado que estamos forçando-o e deixar ativado o contato para recebermos aviso caso ele mude de ideia. Vamos ter que deixá-lo nos ver agora. Os ativadores se colocaram ao lado do rapaz aturdido, sendo tragado pelos grilhões das suas crenças. Todos com seus halos ativados. Era show de luzes, uma combinação de luzes crescentes, vivas, palpitantes, pura energia límpida, nunca vista por olhos humanos, luzes com sentimentos acalentadores, tão puros e únicos, não tenho como descrever tamanha beleza, amor e paz. O jovem atônito pensou estar diante de anjos e disse: "O que vejo? Que luz maravilhosa! O que vocês são? São anjos? Eu nunca vi anjos tão lindos como vocês. Vieram me buscar?" Os ativadores projetaram mensagens em seu mental e em seu coração e explicou o que se passava. Você precisa decidir se quer vir conosco ou seguir o que confia de suas crenças. Não precisa mais delas. Deixe-as ir. Descanse na sua paz e não tema. Os ativadores sentiram o rapaz vacilar. Estava muito hesitante, mesmo que estivesse recebendo imagens e cenas da vida dele, projetadas, enviadas pelos ativadores, para que ele pudesse conhecer o que vivenciou na sala e o que a sala era de fato. Os ativadores deram a ele a oportunidade de poder ver situações que poderiam quebrar suas crenças e ajudá-lo a largar e abandonar os apegos e as bagagens do mundo retorcido da ser. Uma de suas crenças criou em seu mental pensamentos de que aqueles anjos que mostravam essas imagens podiam ser seres do mal disfarçados, querendo desviá-lo do seu caminho para a luz. E o rapaz foi ficando desconfiado e confuso. Os ativadores mantinham a comunicação, apaziguando, projetando amor, paz e sentimentos que confortavam e acalmavam e o indagavam se ele sentia algum mal vindo deles. Se não sentia, por que estava resistindo a se libertar? A resposta do DNA foi que ele agradecia aos anjos, mas desejava seguir para o céu e esperava seu guia. E mesmo que sentia todo aquele amor vindo dos ativadores, a crença que alimentou toda a sua vida de que um guia o levaria assim que chegasse a sua hora, o fez recusar a ajuda dos ativadores. Yoshito e Guto estavam estupefatos. Como ele pôde deixar de seguir o amor e a energia pura dos ativadores e continuou agarrado às crenças, prejudicando-se de maneira tão tola? O pior foi ver ele dando preferência a elas, pois isso ajudava a manter outros DNAs na prisão. Os ativadores comentou com eles dois, acalmando-os e garantindo que não podiam forçar. A vontade dos DNAs era respeitada enquanto estavam nascidos e também quando saíam do nascimento. E se preferiam continuar na sala, pensando que estavam indo embora dela, era uma vontade e ela seria respeitada. Eu já comentei em 2008 e sempre repeti que livre-arbítrio não existe realmente na sala, nem mesmo escolhas como as pessoas pensam, e que somente existe uma escolha real, que é a de se desejar se libertar e fazer isso honesta e amorosamente. E o real livre-arbítrio é dado pelos ativadores, que não escondem nada daqueles que estão aprisionados na vida de esquecimento da sala. Eles oferecem a verdade. Eles permitem que os DNAs visualizem, ou que um DNA visualize tudo que viveu e pensou que vivia uma verdade, e concomitantemente o DNA poderia visualizar o que ocorria, o que ia correndo, juntamente acontecendo pela verdade que ele pensava que era verdade, né? E que estava a vivê-la, e a verdade que estava atrás dessa que ele pensava ser real. Yoshito e Guto estavam desapontados, mas o desapontamento não se expressava em sentimentos, apenas em conscientização. Sentiram-se subindo e iam voltando quando os ativadores avisaram: "Não vão embora, está chegando mais um." E lá vinha ele, avançando como torpedo, um jovem de 18 anos.
Esse rapaz sim estava certo do inferno em que esteve, e quando os aspirantes chegaram a ele, sentiu o amor, a paz, a tranquilidade de existir fora daquela sala miserável. E ainda se dizia um mundo abundante, com tantas faltas oferecidas. A sala mais miserável que economizava liberar amor, beleza, saúde e tudo que pudesse deixar a estadia de todos nela mais proveitosa, mais significativa e valiosa. Rapidamente subiram com ele e Couto sentiu-se ser puxado para baixo. Yoshito olhou surpreso. A velocidade que as coisas aconteciam era impressionante. Não sabia se continuava com o rapaz ou voltava para o guto. Por fim, retrocedeu e mergulhou em direção à força que puxava o guto. Olhando para baixo, disse, não dessa vez, retorcidos do inferno, e se lançou como jato propulsor para fora daquela garganta doentia e maléfica. Os ativadores não nascidos esperaram os dois e todos emergiram e viram o rapaz respirar aliviado, como se tivesse escapado de um grande afogamento ou asfixia. Todos se sentiram bem ao retornar. E Soren e Kevin seriam os próximos. E tudo ia bem quando ambos mergulharam na garganta gélida e escura. A cena da queda deles no mergulho daquela garganta enorme, assustadora para nós humanos, era impressionante. Mas eles não conhecem o medo. Não há medo quando não se é mais um DNA. Soren e Kevin estavam com asas auriculares, portanto também tinham suporte da energia delas e da energia do banho que fizeram antes do treino. Ambos ajustaram as percepções e funções dos físicos que ainda habitam. Olhos poderiam ser alternados para ver como olhos humanos e com olhos de aspirantes ativadores com os poderes adicionais das AAS, asas auriculares, e também da energia do banho. E logo eles já avistavam um senhor de 50 anos que chegava. Se prepararam para abordá-lo quando perceberam que o senhor estancou no caminho e balbuciava palavras de agradecimento, e eles viram as formas angelicais e luzes que o cercavam, e ele se deixou tomar de alegria por ver aquelas imagens diante dele. O senhor Fausto se regozijava de alegria por estar na companhia daqueles anjos, entre aspas, que para ele eram a verdade que existiria depois de sua morte física. Eram os anjos de sua crença. Soren se posicionou. Num gesto com as mãos, fez seus cabelos se jogarem para trás sem tocá-los, para que eles não lhes caíssem nos olhos, e ativou as asas auriculares em 3 níveis. Deu sinal de que queria avançar, afinal aquelas imagens eram somente aparências falsas. Essas formas não eram assim. Eles copiavam as imagens dos ativadores. Então era assim que nos deram os anjos? Comentou Kevin com Soren. Sim, era e é assim como nos enganavam e ainda enganam, se passando pelo que não são. Mas se eles ainda mantêm essas formas e enganam dessa maneira, é devido ao mental dos DNAs. Não podemos forçá-lo. Ele está convicto que essa é a verdade, disse Kevin ao parceiro de resgate. Os ativadores não nascidos analisaram o histórico do senhor, que se chamava Fausto. Muito devoto, confiava cegamente nas palavras dos livros e dos personagens que neles foram ditos que são a fonte da verdade e da vida eterna num paraíso. Mal sabia ele que viver uma palavra usada nas salas para o tempo de permanência que os DNAs utilizavam os corpos disponíveis para a existência limitada da sala, o tempo limitado da prisão. Viver só era possível em sala. Depois de viver, se morre. Então ele tinha que voltar apenas a existir e esquecer o viver das salas. Existir e viver se torna diferente. Vocês devem prestar atenção a essa diferença. Você vive e morre na sala, mas existe fora dela. Vejam o que eles fizeram com os DNAs, com a historinha de um ser superior, um criador, um divino. Esse divino, ele não vive como todos vivem. Ele apenas existe.
Eles inverteram as coisas. Na verdade, quem existe somos nós, fora daqui. E o viver, então, é só uma percepção. Você se percebe vivendo. Você tem um limite para estar se percebendo viver, vivendo. Depois vai morrer e vai continuar sua existência normal, seguindo a sua existência. E, além da existência, tem algo outro que eu ainda não sei explicar. Além dos ativadores, além da mente, é tudo além. No sistema, eles só falaram até o mental, até um pouquinho. E o resto foi tudo mentira, historinhas para aprisionar nossa mente. Mas nós vamos uma hora e mais adiante, se tudo der certo. Você vive e morre na sala, mas existe mesmo fora dela. Nós entendemos que se existe para poder viver. Mas viver o quê? Uma história, não é? Tudo não passa de limitações dos planos baixos da mente. Todos humanos aprisionados em formas físicas, todos presos para viverem histórias, ou como eu me refiro a elas, historinhas. A primeira prisão é o físico limitado. Criando o físico, cria-se a possibilidade de manter seres em muitos grilhões que a sala tem, e todos vão viver enfrentando problemas e pressões para serem resolvidos, como se vivessem a atravessar um campo minado de armadilhas com essas minas explosivas e que podem definhar ou acabar com o corpo. E a mente vai se desgastando também, corpo e mente aprisionados, tentando se libertar, mesmo quando muitos não percebem que suas mentes estão asfixiadas. Os ativadores deram um sinal aos aspirantes que ambos deveriam voltar. Eles tentariam comunicação com o Sr. Fausto, afinal ainda ele iria atravessar outras camadas da saída, e os ativadores estavam por todos os lados para ajudar. Porém, se apesar de outras tentativas em outras camadas, ele ainda se recusasse, não poderiam forçá-lo. E deram sinal de que ambos deveriam voltar. Eles tentariam comunicação com o Sr. Fausto. Por todo lado daquele pobre homem estavam aquelas criaturas que espreitavam pelos gases e pós que formavam as paredes. Elas sabiam que os ativadores não conseguiriam esse homem. Foram muitos anos sendo convencido da mentira dada como verdadeira. Ele iria recusar seguir um amor e luz que nunca fora apresentado. Ele só seguiria o amor e a luz falsa que sempre recebeu. Só seguiria a falsa luz e caminho dado a ele pelas suas crenças. E assim aconteceu. Os ativadores do alto mental poderiam ter interferido se os novatos precisassem de ajuda, mas nesse caso seguiram as regras, não iriam forçar aqueles que não queriam. Mas tanto o Sr. Fausto e o outro rapaz que se negou também receberam um registro de energia ativadora minúscula para não ser percebida pelas grunhentas criaturas retorcidas. Essa energia iria ajudá-los para que pudessem se recuperar e, quando tivessem outra chance, poderiam fazer a escolha certa. Eles estão sendo reprisados? Indagaram os dois aspirantes aos ativadores. Muitas coisas podem ser. Não vamos nos preocupar com eles agora, porque não podemos fazer mais do que isso, no momento em que ele está aprisionado por ele mesmo. Mas o caminho dele pela passagem ainda é longa. Nos incumbiremos do resto. E há outros ativadores para ajudá-los, onde quer que eles estejam indo. Nós estamos espalhados no nascimento, nas reprises, na abreviação da vida de todas as formas. E onde podemos enviar ajuda, enviamos. Os ativadores nascem novamente, se tornam DNAs, sacrificam a liberdade para mergulhar no esquecimento e escuridão da sala, tentam ajudar os outros DNAs nas horas em que ativamos suas lembranças. Vocês se saíram muito bem. Sigam os ativadores que já estão à frente para receberem recuperação, energia reconstrutiva e banho de paz. Banho de paz? Riu Guta ao olhar para o Yoshito. Sim, vão para um ambiente onde serão banhados por um sentimento luz, que vai dar a vocês uma sensação de paz ativadora, sensação que não conhece
Pais que nunca experimentaram vão ser levados a um local criado pelos ativadores do alto mental. Tudo será equilibrado e melhorado. Vão gostar, disse um dos ativadores nascidos. Kaique queria saber se iriam resgatar mais alguns DNAs. O ativador não nascido disse que sim. Eles iriam fazer mais alguns resgates sem os aspirantes, e logo mais outra turma iria chegar para treinar. Sendo assim, os jovens aspirantes perceberam que o treino para eles havia terminado, pelo menos para aquele dia. Guto alinhou o andar ao do Yoshito e disse: percebeu algo estranho quando estava no treino? Do que está falando? Algo estranho? Como pode ter sentido algo estranho, estando banhado pela energia dos ativadores e a energia equilíbrio das asas auriculares? Ah, não é estranho ruim, é estranho bom. Tão bom que chega a ser desconfortável quando não estamos mais com tudo isso. Sinto falta. Guto explicou ao amigo e continuou. Quando eu vi as criaturas saindo como névoa, sem forma e tomando formas, usando as substâncias do pó do ar, de poeira e toda a luz e escuridão que havia naquilo tudo, me passou um pensamento sem sentimento no meu mental, na hora em que usei as asas auriculares para utilizar as visões ativadoras e a humana. Ah, sim, eu também percebi como aquelas criaturas se desenharam usando essa matéria, se podemos chamá-la de matéria, mas onde você quer chegar? Yoshito, eu estava com o Kaique conversando com o ativador 2 e ele nos contou que na C todas as coisas são uma só, que se divide em muitas, como o ar, a água, a luz, o fogo, o espaço, tudo é só uma coisa que vai se tornando outra. Como aprendemos na escola sobre os estados da água, fica líquida, fica sólida, fica gasosa, etc. Acho que todas as coisas da C são assim mesmo. Não existe de fato diferenças. Sempre é uma única se transformando em muitas. Mas o que eu queria te contar é que, enquanto eu estava ali com aquelas formas, o pensamento sem sentimento que tive foi: se eu pudesse, iria descer mais abaixo, levando as criaturas comigo e destruiria tudo, e eu iria junto com o final desse tudo. Ainda bem que o pensamento sem sentimento não tem efeito. Fica apenas como uma visão sem influência. Imagina se você pudesse usar um P para estar de novo com as emoções humanas da sala. Não duvido nada que você não teria feito isso, respondeu Yoshito, provocando Guto. Ah, pois é exatamente isso que percebi. Não adiantava nada pensar em destruição quando estávamos ali. Não naquele jeito purificado em que estávamos. Nada se precipitava como acontece quando somos humanos, em atitudes impensadas, levadas apenas pelas emoções. Tudo estava apaziguado e sendo dirigido por uma força energética desconhecida, mas muito familiar ao mesmo tempo. Entendo o que você sentiu. Eu senti coisas estranhas boas também, mas ainda não parei para selecionar quais devo começar a contar a você. Creio que estou salvando-as mais tempo comigo para estudar as minhas reações. Tudo foi tão novo, mas parecia mesmo familiar. Cara, acho que é isso. Sou tudo familiar para a gente, porque antes de sermos aprisionados na C, nós éramos DNOs. Éramos livres, exclamou Guto. Acho que você pensou dias antes que teria alguma chance de destruir a C. Conta aí. Guto sorriu e balançava a cabeça negativamente, mas afirmando que sim, teve uns pensamentos desses, mas não os levou adiante, pois não sabia como seria o evento. Conhecia apenas o que viu nas impressões que os ativadores passaram a eles antes do treino de resgate. Não sabia o que poderia sentir, reagir no exato momento. Como vocês viram, eles não sabiam o que estava acontecendo, onde era a zona torquia, o que eram as asas auriculares, tudo foi surpresa. E para ele é como se tudo estivesse em suspenso, esperando o grande momento. Guto, eu gostei muito de participar do treino. Quero me tornar ativador para fazer parte da frente de resgate, disse Yoshito. Eu também, mas antes quero segurar um pouco mais meu tempo aqui, até que eu me resolva com esses sentimentos que eu trouxe comigo da C. Está certo, eu também tenho os meus. Vamos juntos nos resolver e depois estaremos preparados e livres para sermos ativadores, resgatadores da frente de libertação.
Guto deu um peteleco no ar de energia ativadora que preenchia o ambiente criado para a recuperação dos que voltavam à tona, e milhares de gotinhas subiram e caíam em mais milhares, como se fossem luzes cristalizadas, porém tão leves e macias que faziam cócegas na pele deles. Yoshito riu e disse: "Eu estou amando tudo isso aqui. Nunca vi nada igual no nosso mundo, nem na tal realidade que nos dizia estarmos, e nem na ficção que nos deram pela leitura, telas ou pelas imagens. E tudo que recebemos da ficção que nos encantou e encanta na sala não passa de ideias roubadas desses outros níveis mentais de outras salas. Nada é melhor do que não estar na C. Faço minhas as suas palavras. Como será que está o Lune após o ocorrido? Devemos vê-lo amanhã?" "Sim, não existe nada igual como não estar mais na sala. Mas vamos sim amanhã. Acho que ele deve estar bem. Ninguém fica mal aqui, mas vai ser bom para ele também. Ele está precisando de quem possa entender essa revolta pela C." Que choque, hein? A esposa é apenas um falso humano. Por essa nenhum de nós está esperando. E o pior é que a descoberta não acontece enquanto estamos como vivos na sala, porque nos cegam e nos encantam, disse Guto. "Nem fala. Não acontece enquanto você está na cegueira mental, porque se ele não tivesse estado, teria percebido. Eu sei que eles deixam pistas em alguns momentos, mas eu quero ouvir o que ele tem a dizer também. Não mergulhei ainda muito fundo na visualização, não gosto de fazer mau uso dos escudos, por isso que ainda não visualizei muitas coisas, estou dando um tempo para elas. Na hora que decidir fazer, vai ser para ver tudo também." Guto deu um leve empurrão no amigo e disse: "Disso eu não sabia, pensei que esteve curioso assim que foi apresentado aos escudos de Sokife." "Sim, na verdade estava, mas no começo, mas depois, esse ambiente vai curando, vai acalmando, tudo é que é feito para voltarmos ao nosso original. Podemos sentir que vamos sendo curados, algo assim. Aqui nada tem a ver com a loucura mórbida da C. Aqui é curar ou curar." "Verdade, amigo, nós vamos retornando ao nosso original. Não tem jeito, uma hora o processo vai ser completado." Os dois estavam de acordo que o processo podia ser retido pouco, mas uma hora, pelo tempo humano que o ambiente ainda oferecia àqueles que retornavam, a sensação de tempo da C, tudo iria sendo desvanecido, pois tudo era temporário e construído para ser desfeito quando não se precisasse mais. Nem mesmo o ambiente seria o mesmo, pois de tempo em tempo os ativadores davam outros desenhos a ele. E no final, um dia, todos os aspirantes já estariam como ativadores e nada mais do que deram importância dentro da C ainda teria influência, poder ou efeito. E após um tempo, o ambiente que eles experimentaram iria desaparecer para eles, pois seriam levados para outras zonas do mental ou para outras salas. Vamos mais tarde conhecer o ativador nascido que retornou da sala dos loiros, o Ryue. Que achas? Disse Guto. Sala dos loiros? O que quer dizer? Indagou curioso Yoshito. Nessa sala, todos que entram ficam loiros dourados, intenso, e quando saem, seus cabelos ficam azuis metalizados, bem suavemente, e eles não desfazem o efeito para que os aspirantes novatos possam ver. Vamos lá? Ok, quero vê-los também. Vamos sim, concordou Yoshito. Os dois apertaram os passos para alcançar os outros aspirantes e ativadores que estavam à frente. Hoje eu vou parar a terceira parte aqui e vou dar continuidade na quarta parte. Até o próximo. Fiquem todos bem. Cuidem de vocês e de vossas mentes com muito amor. Em memória do meu filho Shifujoi. Vida abreviada em 15 de abril de 2021. Direitos da história de Yetzirah Vahait. Agradecimento à mensagem amorosa e doce que me permite contá-la e me dá forças para continuar a passá-la. Vocês gostam dos meus vídeos e da história dos nascidos e não nascidos? Então apoiem-me no meu Apoia-se. Qualquer quantia é bem-vinda. Por favor, acessem o link do meu Apoia-se somente nos meus canais. E não se esqueçam de me avisar que doaram para que eu possa controlar no meu Apoia-se.
Mais informações estão abaixo na descrição dos meus vídeos que estão no meu canal. Obrigada! Daqui para frente, eu não vou fazer a leitura do restante. Vou passar rapidamente.